E hoje vamos começar falando do avanço da ultradireita na França. Ontem a gente falou que o Reunião Nacional de Marine Le Pen conseguiu uma vitória histórica no primeiro turno das eleições legislativas francesas, com 33% dos votos, a Assembleia Nacional, seguida pela coalizão de partidos de esquerda Nova Frente Popular, com 28%. Mas a real composição da Assembleia Nacional só vai ser conhecida após o segundo turno, que vai acontecer no próximo domingo. Mas e agora? O que é que pode acontecer? O que é que isso pode representar para a política mundial? Para tirar essas dúvidas, vamos conversar com o internacionalista e professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Vladimir, obrigado por estar aqui com a gente novamente. É uma satisfação grande, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Vladimir, então uma pergunta mais direta. Quais são as implicações dessa vitória do Reunião Nacional nessas eleições francesas para a política europeia e também global, considerando essa crescente polarização que a gente tem vivido aqui, não só lá, como também aqui no Brasil? Essa é mais uma demonstração de força que o eleitorado europeu está descontente com o establishment, com a classe política como um todo. O voto para o Parlamento Europeu já havia demonstrado isso. O eleitor quer mais controle sobre o que o governo tem sobre o impacto das suas vidas e quer menos influência da Comissão Europeia ou do Parlamento Europeu, que o eleitor não tem tanto controle. Então esse voto na extrema-direita, que inclusive é uma extrema-direita, vamos dizer, que está tentando se mostrar capaz de governar e, portanto, abandonando certas pautas, punindo certos candidatos ainda mais extremistas, é uma demonstração de que se pretende assumir algumas pautas populistas, né, que cuidem do interesse do eleitorado. Eu acho que o grande tema de conflito internacional será parte da pauta que alguns poderão obter a vitória. A maioria deles devem discutir a questão da política agrícola europeia e a imigração. Lembrando que o sistema francês é um semipresidencialismo, né, que o parlamento é muito importante, só que diferente do Brasil, que temos o sistema proporcional, lá é o sistema distrital. Então as cadeiras são divididas por região e essas eleições agora são em cada uma das regiões. Em pelo menos 300 dela é uma corrida entre três cabeças, né? Entre três mais bem votados. A gente ainda não sabe quantos desses vão abandonar naquela cultura francesa, eles dizem isso, né? De criar um cordão sanitário contra o partido da extrema direita, fazendo a analogia ao que aconteceu na década de 30, os colaboracionistas com o nazismo e a aliança republicana contra esse bloco. Então, portanto, socialistas e os representantes do partido do Macron pode ser que vão abandonar com o objetivo de dar ao eleitor uma corrida de duas opções, ou a extrema-direita ou outros. Independente da vitória, o que eu não imagino que alcançará a maioria absoluta, a França viverá um período de instabilidade política, porque o Macron não deve ter um governo favorável a ele, e se tiver, vai ser por uma coalizão extremamente frágil que, por qualquer votação, pode paralisar as decisões que ele pretenda tomar. A gente está vendo aí uma possibilidade do ex-presidente Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Você acredita que essa ascensão da extrema-direita na França tem influência também nesse voto do Trump? Há também um retorno a esse voto contra o establishment político? Eu acho que o eleitorado americano dará pouquíssima atenção à opção dos franceses. Porém, do ponto de vista do marketing político, há uma coalizão da direita ou dos conservadores, por assim dizer, há pelo menos uma década, que conversam entre si, reúnem com alguma frequência e trocam táticas eleitorais, trocam experimentos de discursos que bateram aqui ou acolá e deram bom resultado. E eu imagino que, diante a crise econômica que assola o norte global desde que os Estados Unidos impulsionou isso em 2008, a população deseja ter um pouco mais de influência no que o governo decide, né? E dessa forma, nos Estados Unidos, a eleição do Trump em 2016 já era simbólico dessa forma, né? Ou desse movimento, e eu imagino que agora não vai ser diferente. Se eu teria que resumir alguma coisa, talvez seja um sinal dos tempos que o neoliberalismo e
esse grande supranacionalismo técnico está em bastante crise, e eu imagino que o Trump deve testar, sim, em alguns estados-chave, táticas que funcionaram na eleição francesa. E eu imagino que, junto da direita na Europa, eles devem pôr em xeque as instituições tradicionais, os tratados que até então estavam firmados, e eu imagino que, juntos, franceses e o Trump devem questionar também o papel da OTAN em escala mundial. Vladimir, você falou, né, que o voto do eleitorado francês e também, de certa forma, do eleitorado da União Europeia, né, demonstra esse distanciamento do parlamento com o povo. Eu queria entender melhor de que forma esse distanciamento acontece e como é que isso está se refletindo no voto, principalmente diante do que aconteceu aí no primeiro turno das eleições francesas. Em especial, a gente tem, no caso da França, um segmento muito grande que discute a política europeia que implementou o Plano Verde e impôs aos moradores, aos habitantes comuns, uma obrigação de fazer uma transição energética com um gasto absurdo dessa transição, além de setores industriais e de serviço que também têm que fazer isso. Soma-se ao caso dos agricultores a pressão que esses fazem sobre o governo, mas sem muito sucesso, de exigir os mesmos padrões, as mesmas cobranças, com taxas extras aos que não cumpram, com os competidores internacionais. E, especificamente falando do Brasil, no meio, uma das grandes pautas, né, de trava do acordo livre comércio Mercosul-União Europeia é exatamente a resistência dos sul-americanos de concordarem com essas cláusulas de ressalva. Se houver problemas do direito do trabalho ou do direito ambiental, impor sobre tarifas as nossas exportações. E os agricultores franceses, e eu imagino que de outros tantos países europeus, assim que tiver eleição, vão demonstrar a mesma coisa, estão insatisfeitos deles terem que assumir custos e gastos com possíveis taxas extras, mas com as ex-colônias francesas ou de outros países, ou parceiros via tratados, nesse tratado que eu disse para vocês do Mercosul, não haveria essa possibilidade, ou os gastos ou essas regras teriam uma modulação de tempo de 10 ou 15 anos para serem implementados, enquanto que os europeus estão sendo exigidos imediatamente. Então, essa política que foi decidida por técnicos não passou pelo crivo eleitoral, simplesmente foi aprovada e gerou grande descontentamento, pelo menos em número suficiente para fazer com que muitos governos caiam. O governo da Bélgica já caiu, é possível que o Macron, nessa tentativa, né, de salvar o seu governo, tenha dado um tiro no pé dele e venha a cair. Se o Reino Unido estivesse na União Europeia, seria mais um caso de cair também, né? Porque todo esse processo do Brexit envolve essa negociação com a Europa e o descontentamento do eleitorado inglês vem no mesmo sentido. Vladimir, muito obrigado por participar novamente aqui do Boletim Metrópolis. A gente sempre agradece o teu conhecimento para trazer para a gente aqui essas informações. Contem comigo, abraço, bom trabalho.